Havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente. Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões.
quando temos os nossos corações mudados, transformados por Deus, este então é o maior sentimento de um coração mudado. Cure os enfermos, dê vista aos cegos, fortaleça o fraco, leve salvação ao necessitado. Um dos maiores desejos do coração de um homem, do coração de uma igreja verdadeira, seria este: levar Deus até o homem. Levar Deus até o homem perdido. Levar Deus até o homem sedento. E aí temos uma ordenança de Jesus em Marcos 16. Cure os enfermos, dê vista aos cegos, fortaleça o fraco, leve salvação ao necessitado. Enquanto temos a graça ao nosso dispor, leve o Espírito Santo até os corações feridos, machucados, que estão agonizando em meio a um tempo crucial, a um tempo de grande desespero. E aí temos a ordenança do Senhor: cure os enfermos, dê vista aos cegos, mas não apenas aos cegos literais, mas dê vista aos cegos espirituais. Quantos e quantos cegos espirituais que não conseguem ver, não conseguem perceberem que a verdadeira cegueira é uma cegueira espiritual. Como nos disse a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, no verso de número 15 em diante, quando a Bíblia nos diz, falando a era em que vivemos, que as obras não são boas, que a condição espiritual é morna, quando a Bíblia nos diz que é uma era que provoca náuseas em Deus, e então nós vemos que vivemos em uma era problemática. E no verso 17 a Bíblia diz mais: esta era diz ser rica, diz não ter falta de nada, mas a Bíblia afirma: não sabes que és uma era desgraçada, miserável, pobre, cega e nua? E ele disse: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Então você vê a Bíblia dizendo: compre colírio santo, para que unja os teus olhos, para que então vejas. Uma era cegada. Um tempo quando falamos muito acerca de Jesus, mas parece que não desperta interesse. Parece que não causa sede. Parece que os testemunhos não são tão convincentes, porque está faltando homens com aquele desejo de ver, de provar, de encontrar realmente com Jesus.
como eu acabei de ler no livro de São João, capítulo 12, verso de número 20. Havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Eram gregos, eram gentios. Não era ainda tempo deles terem a graça ao seu favor, mas eles ouviram testemunhos convincentes. Ouviram uma mensagem que salgava, que provocava sede, e então a Bíblia disse que eles foram para conhecerem quem é Jesus. Eles haviam ouvido falar muito bem de Jesus. Eles houvera escutado ter bons testemunhos. Eles escutaram falando acerca de Cristo de tal maneira que eles desejaram ir ver, ir conhecer quem de fato seria este Jesus. Este Jesus que Filipe estava falando acerca dele. Este Jesus que André estava falando acerca dele. Porque é o que diz a Bíblia. Os gregos subiram e dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. Filipe e André foram levar a boa nova a Jesus. Foram avisá-lo de que haviam alguns homens de longe, terra longínqua, igrejas longínquas, e vinham de outra terra para apenas conhecer a Jesus. Agora eu te pergunto, meu amigo ouvinte, o que você tem ouvido falar acerca de Jesus? O que tens ouvido, tens despertado no seu coração o mesmo desejo que despertou no coração daqueles gregos? O desejo de conhecer quem é Jesus. Nós percebemos que eles desejaram ter uma experiência com Jesus. Eles desejaram ver quem era aquele de quem eles tanto estavam ouvindo falar a respeito. Eles desejaram saber se o que eles estavam ouvindo eram de fato a verdade. E então eles resolveram ir e ver com os seus próprios olhos, ouvirem da boca do próprio Jesus. Mas será que o evangelho que temos ouvido tem de fato provocado, despertado em nossos corações aquele desejo que o evangelho anunciado por Filipe e André provocou, despertou no coração daqueles gregos? Aqueles gregos houvera escutado, eles haviam escutado dizer que Jesus fazia obras maravilhosas. E eles estavam convencidos de que Jesus fazia. Eles haviam escutado falarem acerca de Jesus, que Jesus resolvia problemas impossíveis. Eles haviam escutado falar de Jesus que os pecadores, quando se encontravam com Jesus, aqueles que estavam há anos e anos sem esperança, vivendo há anos e anos marginalizados pela sociedade, marginalizados pela religião de então. Aqueles gregos haviam escutado falar que aqueles que estavam marginalizados, quando encontravam com Jesus, eles eram então transformados. Eles escutaram falar que Jesus curou um paralítico à porta do tanque de Betesda. Um homem que há 38 anos estava arrastando.
Eles haviam escutado falar que Jesus havia perdoado uma meretriz, uma prostituta, por nome de Madalena, que há anos e anos vivia destruindo lares. Era um quadro irreversível para a religião. Era um caso perdido para Anás e Caifás. Mas de repente aparece o Cristo, o ungido, aparece o Filho do Homem, aparece o Filho de Deus, aparece o próprio Deus andando na terra. E um caso perdido, algo impossível para a religião da atualidade, foi resolvido com apenas alguns segundos de conversa. Porque quando Deus fala, é diferente de quando o homem fala. Quando Deus fala, então tudo se resolve. Quando Deus fala, os resultados são imediatos. E então nós temos aquela frase, então nós temos aquela rica reflexão. Quando um homem e uma mulher estão rendidos a Deus, consagrados a Deus, Deus apenas move e usa a voz deles. E isto não é o homem falando, é Deus falando através do homem. E quando Deus fala através do homem, as coisas começam a mudar. Os corações começam a serem transformados. Começa então a haver um despertar, uma sede, por ir e ver, escutar, conferir se é mesmo aquilo que foi divulgado. Quando um homem e uma mulher estão rendidos a Deus, Deus move através deles. E então a sua voz deixa de ser a sua voz e passa a ser a voz de Deus. E então a sua meditação deixa de ser a sua meditação e passa a ser os pensamentos de Deus. Porque assim como o Pai se fez um com o Filho, a igreja começa a se fazer uma com Deus. E então aonde Deus fala, ela fala. E então aonde Deus cala, e ela também se cala. E a Bíblia nos diz no livro do Apocalipse que o esposo, ou seja, o próprio Cordeiro, ou seja, o próprio Cristo. E então a Bíblia disse que o esposo e a esposa dizem: vem. O esposo e a esposa dizem, eles falam a mesma língua, eles têm a mesma voz. É como o marido e a mulher, serão os dois uma só carne. Quando um homem e uma mulher se fazem uma só carne, eles são uma só pessoa. Ou seja, ele está nela, ela está nele. A mesma coisa é Deus e a sua igreja. Deus não quer apenas passear com um cristão. Deus não quer apenas te visitar, apenas conversar com você por alguns minutos, quem sabe do meio-dia às 13 horas. Deus quer um compromisso real com a sua esposa, com a sua igreja. E quando ela falar, será como quando Filipe e André falaram: despertaram sede em alguém. Despertaram um desejo em alguém. E aí nós temos em João 12, verso 20, alguns gregos desejaram ver a Jesus. Você não deseja ver algo que não tenha mexido com o seu coração? Você não deseja ver algo que não tenha despertado a sua atenção, a sua curiosidade? Eles desejaram ver a Jesus. E lamentavelmente, meus ouvintes, nós vivemos hoje em um tempo que, para bem da verdade, muitos e muitos perderam o entusiasmo em ver a Jesus. Perderam o entusiasmo em conhecer quem é Jesus. Perderam o entusiasmo em vir e ver com seus próprios olhos
o que Jesus está fazendo, mas porque o testemunho já não é mais como costumava ser. O evangelho já não é mais pregado como costumava ser pregado no tempo bíblico, no tempo primitivo. E às vezes nós teremos que ouvir ainda pessoas dizendo, mas estas coisas foram para aquele tempo, isso ficou no passado. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e se o seu evangelho despertou desejo em alguém no passado, ele deveria estar despertando desejo em alguém no presente, hoje e agora, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqueles gregos, aqueles adoradores de ídolos, aqueles homens que não conheciam quem era Jesus, tiveram desejo em conhecê-lo, porque o seu testemunho estava chegando longe, porque os seus atos, porque o boato, a notícia das suas atitudes estavam correndo, porque o teor, o poder da sua mensagem estava se expandindo. E então, meus amados ouvintes, quando eles ouviram falar tão bem acerca de Jesus, eles tiveram desejo de conhecer quem é Jesus. Mas hoje, lamentavelmente, nós pregamos o Evangelho, falamos acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo, mas lamentavelmente, alguns sujaram tanto a água, foram tantos e mais tantos maus testemunhos, quantos e quantos e quantos representaram mal o Evangelho de Cristo. E quando vamos falar do Evangelho de Jesus Cristo, então fica uma sombra, paira uma dúvida, então paira uma insegurança nos corações. E às vezes as pessoas pensam, deve ser apenas mais um. As pessoas se frustram, se decepcionam, porque elas esperavam que o Evangelho fosse algo diferente. E o que nós vemos hoje é que o Evangelho, lamentavelmente, está sendo banalizado. O Evangelho está sendo envergonhado. Às vezes bem propagado em palavras, bem propagado em literaturas, bem propagado em algumas músicas, não são em todas. Às vezes o Evangelho é bem anunciado tecnicamente, mas quando vamos ver um testemunho de vida, quando vamos ver a manifestação do Evangelho em sua essência dentro do ser humano, aquele testemunho não chama os gregos de longe. Aquele testemunho não desperta o desejo, a vontade do pecador vir e encontrar com Jesus. Aquele testemunho não desperta o desejo daqueles gregos atravessarem cidades e mais cidades e virem adorarem com os demais na sua festa, no dia da adoração. Aquele testemunho não desperta aquele coração ferido, não desperta aquela vida machucada, ferida, porque o Evangelho está caindo em um descrédito muito grande. O Evangelho está sendo desvalorizado, a santidade já está ultrapassada, o bom comportamento cristão está em extinção. Fala-se muito em extinção. As araras azuis estão em extinção. O mico-leão dourado está em extinção. Mas, lamentavelmente, para nossa decepção, os verdadeiros cristãos também são realmente aves, são realmente seres que estão em extinção. Se ver muitos, mas aqueles como Filipe e André provocaram sede nos gregos, como Filipe e André guiou os gregos até Jesus para conhecer o seu mestre,
Está em extinção cristãos como da igreja primitiva. Está em extinção cristãos como de Atos dos Apóstolos, que perseveravam juntos, permaneciam unânimes. Está em extinção aquele velho e antigo evangelho do tempo da Bíblia, quando a Bíblia nos diz que nenhum dos cristãos da igreja primitiva padeciam nenhuma necessidade, porque eles perseveravam unanimemente na doutrina, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Meu amigo ouvinte, meu precioso ouvinte amado, está em extinção aquele evangelho apostólico, quando aqueles que tinham muitas herdades vendiam e então colocavam sobre a administração do corpo, e a Bíblia nos diz que ninguém tinha necessidade de nada. Não faltava Deus, não faltava perdão, não faltava comunhão, não faltava oração, não faltava pão para o físico. Ninguém padecia necessidade de nada. Era uma igreja diferente. Era um reino, uma igreja de justiça, aonde não havia valores absurdos, incalculáveis para uns, e um estado de miserabilidade para outros. Meus amigos ouvintes, Deus está sedento, Deus está desejoso em devolver à igreja aquele tempo, em devolver à igreja aquele momento quando havia uma unidade. Sim, havia, hoje não há unidade. A Bíblia nos diz no livro de Atos 2, que o Espírito Santo desceu quando estavam todos unanimemente esperando no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio, a resposta veio, o verdadeiro Evangelho veio, o verdadeiro Deus veio. Aquele Deus que houvera ungido a Jesus Cristo, agora veio ungir a igreja primitiva, porque estavam todos unanimemente reunidos no mesmo lugar. Não havia divisão, não havia lugares diferentes, havia um mesmo lugar para uma mesma igreja primitiva que havia nascido do coração de Deus. Porque quando Cristo estava na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que saiu água, sangue, e depois ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali nascia a igreja cristã, ali nascia a igreja apostólica. Ali então água falava da justificação, falava do arrependimento, novo nascimento, batismo nas águas. Sangue falava da necessidade de santificar-se, de lavar-se, de manter-se limpo para comparecer diante de Deus. E o Espírito falava da vida de Deus, vindo morar no pecador arrependido, o homem justificado e santificado. Ali no coração de Jesus, aquela lança que furou o seu peito, abriu passagem para nascer a verdadeira igreja cristã. A igreja que não se divide, a igreja que permanece em unanimidade, a igreja que conhece Efésios 4, a unidade do Espírito, a unidade de um único Deus em sua única igreja. Porque, para bem da verdade, ouvintes, não existe muitas igrejas. Não existe milhões e milhões de igrejas, milhões e milhões de vozes. Existe apenas duas igrejas, apenas duas vinhas, apenas dois espíritos regentes. Existe a igreja de Deus, a noiva, chamada de esposa do Cordeiro, e também existe a igreja das trevas, chamada de esposa do diabo. É duro isso, mas é a grande verdade. Existem ramificações da verdadeira igreja,
e ramificações da falsa igreja, mas na verdade há apenas o certo e o errado, a luz e as trevas. Na verdade existe apenas o positivo e o negativo, é sempre dois maiorais, o restante são derivados, é o que sai, é o que se ramifica dali. A verdadeira igreja nasceu no Calvário, sobre água, novo nascimento, batismo nas águas, arrependimento, mostrando que tem que morrer para si mesmo, para o mundo, para nascer de novo, sangue e espírito. A verdadeira igreja nascia no coração de Jesus, naquele dia do Calvário. E depois daquilo, meu ouvinte, a vida de Jesus viria em Atos 2 sobre a igreja. E então ela seria conhecida como cristã em Antioquia. No livro de Atos dos Apóstolos nos diz que em Antioquia, pela primeira vez, eles foram conhecidos como cristãos. Nascia ali a verdadeira igreja. E por que não dizer para Deus a única igreja? Porque Deus é um marido que não se divorcia. Deus não é um namorador, ele tem uma hoje e outra amanhã. Ele tem uma esposa. Ele não poderia ser leviano. Ele disse, eu abomino o divórcio. Ele não poderia namorar com uma, namoriscar com outra e então casar com outra. Ele então criou um meio para ter a sua própria esposa. E no Calvário nasceu a sua esposa. E no Calvário nasceu a sua igreja. E no Calvário nasceu a igreja modelo, a igreja padrão. E observe, meu querido ouvinte, o quanto estamos distante, às vezes, do parecer aquela igreja primitiva. A igreja da Bíblia. Eu venho aqui simplesmente para isso. Voltem, voltem. Eu insisto em gritar, voltemos todos nós a parecermos com a igreja da Bíblia. A igreja da Bíblia cria em um só Deus. A igreja da Bíblia permanecia unidos na doutrina, na sã doutrina, que Paulo nos disse que nos últimos dias viriam espíritos enganadores. E as pessoas não sofreriam, não suportariam a sã doutrina. A Bíblia disse que naqueles tempos muitos iriam se apostatarem da fé e dariam ouvidos a espíritos enganadores e se submeteriam a doutrinas demoníacas. 1 Timóteo, capítulo de número 4. A Bíblia nos mostra que estava previsto um desvario doutrinário, estava previsto uma apostasia que já houvera sido profetizada pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu isso a Timóteo, capítulo 4. Meus amigos ouvintes, como estamos distantes às vezes dos padrões bíblicos, do que foi a igreja primitiva. Eles tinham sal. Eles podiam dizer, olhe para nós, veja, vislumbre o nosso testemunho, veja o nosso perfil, ouça a nossa voz, escute a nossa mensagem, dê uma olhada se não vai provocar algo no seu coração. Eles podiam chegar como em Atos, capítulo de número 3, Pedro e João à porta do templo chamada Formosa. Quando eles estavam ali, eles tiveram o cuidado de quando aquele paralítico que anos e anos ficava ali, humilhado na porta do templo, era coxo, era doente, foi abandonado na sua infância, na porta do templo. Quando eles viram Pedro, quando ele viu Pedro e João, ele disse, eu preciso de mais uma esmola, eu preciso de mais uma ajudinha, eu preciso de mais um paliativozinho, eu preciso de mais um analgésico, me dê mais uma aspirinazinha, mais uma dipirona, mais um Dorflex. Era só um paliativo para o sofrimento. Uma moeda era um paliativo. Uma moeda de prata, de ouro, era apenas um paliativo.
Mas Pedro disse: eu não tenho analgésico para te dar. Eu não tenho aspirina para te dar. Eu não tenho um paliativo. Eu não quero pregar uma mensagem cheia de paliativos. Eu não quero pregar aspirinas e dipironas. Apenas combater um sintomazinho. Vamos diagnosticar o problema. Vamos descer a fundo. Vamos ver o que causou a enfermidade. E então vamos tratar da doença da igreja. E ali então dizia: eu não tenho paliativos para te dar. Eu não tenho aspirina nem dipirona para te dar. Eu não tenho prata e ouro para te dar, Atos 3. Mas o que eu tenho eu te dou. E ele dizia: levanta-te agora. Olha para dentro dos nossos olhos. Ele disse: fite os olhos aqui. Olha para nós. Leia, ouvinte, Atos 3. Eles tinham alguma coisa que despertava a atenção do povo. E não era um showzinho evangélico. Não era um animadorzinho de púlpito, de palco. Não era essas coisas. Ele tinha algo diferente, meu amigo. Ele tinha uma natureza diferente. Ele tinha um evangelho completamente diferente. Não precisava de fazer um show gospel. Não. Era algo que estava na essência, na vida. Eles podiam dizer assim: olha para nós, Atos 3:4. Olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber paliativos, tratamento parcial. Mas ele não recebeu. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, dipirona e aspirina. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno mesmo. Levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvava a Deus. Meus amigos ouvintes, havia algo naqueles apóstolos da Bíblia. Não se parecem com os apóstolos de hoje. Havia algo com a igreja da Bíblia. Não se parece com as igrejas hoje. Havia algo naqueles homens que faziam gregos virem de longe, que faziam pessoas desejarem conhecer o mesmo Jesus que eles tinham. E então gregos vinham e diziam: Filipe, queremos conhecer o seu Jesus, queremos conhecer a sua fé. Precisamos ter a mesma experiência, Filipe. Queremos ter o mesmo compromisso que vocês têm. Eu quero conhecer este Jesus. Não Jesus anunciado pela mitologia, pela história. Não, eu não quero apenas conhecer o Jesus teologicamente. Não. Eu quero conhecer o Jesus vivo. O Cristo pessoal. Não só o Cristo doutrinário. Não só o Cristo poético. Não, eu quero conhecer o Cristo pessoal. Cristo pessoal. Uma experiência pessoal com Deus. Uma experiência real, sobrenatural. Uma experiência inconfundível. Como a que Pedro teve. Não tinha mais como negar. Mesmo se tentasse, como ele tentou diante de uma criada. Não tinha mais como esconder. Você fala como ele, anda como ele. Há algo em você que te identifica como ele. Não tente te ocultar no mundo. Não tente negar a sua fé. Não tente negar a sua origem. Não tente negar o cristianismo vivo. Há algo em você que te identifica como um. Meus amigos ouvintes, esta é a nossa mensagem. São João, capítulo de número 12. Verso de número 20, esta é a nossa mensagem. Como aqueles gregos chegaram para Jesus e disseram claramente para ele: desejaríamos tanto, estamos tão ansiosos por conhecer Jesus, porque Jesus colocará fim à minha desonra, Jesus colocará fim às minhas angústias, Jesus colocará fim ao meu fardo pesado do pecado. Queríamos tanto conhecer a Jesus,
porque Jesus é a única esperança. Todos me deixaram, viraram as costas para mim. Em minha vida não se encontra mais dignidade. Eu queria conhecer a Jesus, porque eu ouvi falar que Jesus muda histórias. Eu ouvi dizer que Jesus transforma vidas. Eu ouvi dizer que Jesus tem feito coisas que nenhum homem pode fazer, senão Deus. Mateus 19, 26. O que é impossível aos homens é possível a Deus. É este que eu quero conhecer. Senhor, queríamos tanto ver a Jesus, queríamos tanto conhecê-lo. Venha, meu ouvinte, ele está ao seu dispor.